Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos aqui para mais um trimestre de estudo para as lições da Escola Bíblica. Estamos no 4º trimestre, o ano já está caminhando para o fim. E nós estamos juntos aqui desde esse princípio do ano, agradecidos a Deus por essa oportunidade de agora caminharmos por um trimestre diferente dos dois últimos. Este agora num contexto mais do Antigo Testamento, acerca da pessoa do profeta Ezequiel. Então nós temos muita coisa para aprender, um pouco diferente do caminho que estávamos nos 2 trimestres passados. E por causa dessa diferença que eu convidei para estar conosco, não sei se serão todas as lições, mas é bem possível para estar conosco a nossa querida irmã missionária e professora Vânia da Silva, porque já trabalhamos com a irmã Vânia há vários anos aqui na nossa igreja local, e enquanto no nosso seminário eu sou professora de Novo Testamento, ela é professora de Antigo Testamento. Enquanto eu ensino história da igreja, ela ensina história de Israel, né? Enquanto eu ensino a apologética, ela ensina tipologia. Então já deu para perceber, né? A área dela, não só porque teve a oportunidade de estudar junto à Universidade de Jerusalém, fazer alguns cursos ali com eles, em alguma área dessa, não é? Enfim, tem muita coisa que não vale nem a pena a gente falar tudo aqui, mas enfim, entendemos de que ela poderia ser de bênção para nós, para nos esclarecer e aprendermos um pouco mais, porque para isso é a escola dominical, né? Exato. Para nós aprendermos a palavra de Deus, aprendermos um pouquinho do contexto histórico, e a gente que é professor, chegar lá preparado, porque às vezes é uma pergunta, às vezes é uma coisa, e eu gosto muito, eu até falei com a Vânia em preparação a essa classe, às vezes eu quero ter um entendimento meio que de bloco, assim, né? Um pouco histórico, falar, me explica aqui como é que funciona essa coisa para entrar na minha cabeça. Então, se você está comigo, fique para essa classe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar, portanto, a nossa primeira lição, e como disse, eu sou a professora Manuela Barros, nós servimos ao Senhor aqui na Assembleia de Deus Betânia, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e começamos aqui com esta lição de número 1 do 4º trimestre, Ezequiel, o Atalaia de Deus. E nós dividimos o estudo da nossa lição, como de costume, em 3 tópicos. São ele: primeiro, a contextualização histórica da mensagem. Segundo, os receptores da mensagem. E terceiro, os anunciadores da mensagem. Para o primeiro tópico da contextualização histórica da mensagem, foi o especial que eu convidei para essa lição a participação da professora Vânia da Silva, porque nós vamos estar falando de uma contextualização da história do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no sentido do tempo, que ano que isso aconteceu, que fatores, né, históricos estão acontecendo para nós entendermos bem no contexto da história de Israel, e aí nessa altura do campeonato não é só a história de Israel, é a história de Judá, e afinal de contas Ezequiel é profeta de qual? Então a irmã Vânia vai ser aquela que nos vai esclarecer mais alguma coisa para nós termos um entendimento, é como eu gosto de dizer que é uma visão de fora, né? Uma fotografia daquela situação, para depois então nós tratarmos nos 2 próximos tópicos no assunto mais doutrinário, mais exortativo do ministério do profeta Ezequiel. Portanto, irmã Vânia, por favor, a palavra está com você e nos ajude aí a entender a questão do tempo, e os 3 tópicos são esses. Deixa eu anunciar os tópicos aqui, ok? Amém. Contextualização histórica do tempo, contextualização histórica geográfica e a contextualização histórica política. Irmã Vânia, por favor. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, mas estamos muito felizes realmente de estarmos aqui para poder ajudar neste sentido, não é? Histórico, geográfico, essa escola dominical, não é? Principalmente nessas lições sobre o profeta Ezequiel. Eu creio que antes de falar sobre a contextualização do tempo, não é, que é importante nós entendermos quem era essa pessoa, o profeta Ezequiel. Nós entendemos que apesar de ele ser chamado para ser profeta, ele vinha de uma família sacerdotal, ou seja, ele era um dos sacerdotes. Quando ele recebe a chamada de Deus para poder ele exercer o ministério profético, ele tinha seus 30 anos, e é quando ele está já no cativeiro, não é? Quando ele iria iniciar a sua missão, a sua ministração sacerdotal, é quando Deus o chama para exercer isso. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, irmã Manuela, não é, sobre esta questão do tempo, não é? Vamos voltar naquilo que era a monarquia de Israel. Israel, como outras nações ao seu redor, eles pediram a Deus um rei,
para ser uma nação como as demais. Então nós vamos ver de que o primeiro período monárquico de Israel, não é, era um período que abrangia todas as 12 tribos de Israel. E nós vamos ver de que neste período, não é, dessa monarquia unânime dessas 12 tribos, nós vamos ver 3 reis importantes: Saul, o primeiro rei, Davi e Salomão. Este período foi de 120 anos, 40 anos cada um reinou. Entretanto, nós vamos lembrar de que quando Salomão ele morre, o seu filho queria assumir, não é, o seu lugar, Reoboão, a Bíblia nos fala de que ele consultou com outros jovens e acabou esta consulta, não é, numa divisão, num rompimento deste reinado, nesta monarquia unânime, uníssona. Entretanto, nós vamos ver que com isso, com essa ruptura, não é, 10 dessas tribos ficaram e começaram a ser feitos, se chamar de Reino do Norte ou Reino de Israel, simplesmente pelo fato de que geograficamente essas 10 tribos estavam no norte do país, não é? Do centro para o norte. E nós vamos ver de que o Reino de Judá, então permanecem as 2 tribos de Judá e Benjamim. E Deus fez isso para poder cumprir a promessa que Deus havia feito para Davi, de que não faltaria alguém que se assentasse no seu trono, porque dele haveria de vir o Messias. Então, 2 reinos divididos, esta foi um divisor de águas, não é? Mais ou menos no ano 925. E estes 2 reinados, esses 2 reinos foram levados para lugares diferentes, ou seja, em situações diferentes. Vamos examinar de que durante o tempo do reino de Israel, desse Reino do Norte, houveram 19 reis. Entretanto, dentro desses 19 reis, houveram 9 dinastias diferentes. Todos eles, irmã Manuela, não teve um rei que fosse dito, olha, esse foi bom para o assunto, não é? Todos eles, começando de Jeroboão, que foi o primeiro rei, não é? Este rei, a primeira coisa que ele fez foi fazer e criar um sistema religioso diferente, alternativo, para as pessoas não irem para Jerusalém. Por quê? Eles tinham que ir lá em todas as festas, né? Então, ele criou 2 bezerros de ouro e assim iniciou o seu reinado com uma abominação, com uma apostasia. E isso levou-se, irmãos, durante, não é, mais de 200 anos, e nós vamos ver de que eles acabaram, não é, piorando a cada dia. Nós vamos lembrar de que dessas dinastias foi a de Acabe, e nós vamos ver de que neste período oficializou-se o culto a Baal em Israel, o Reino do Norte. Entretanto, nós vamos ver de que no Reino do Sul, o reino vinha da casa de Davi, apesar de terem maus reis. Entretanto, nós vimos ali pelo menos 8 reis que foram muito bons, tementes a Deus e que trouxe um aspecto diferente para Israel, para Judá no caso, não é? Então nós vamos ver que muitas vezes esses reis chamavam aos povos do Reino do Norte de Israel para poder, não é, juntamente com eles cultuarem e voltarem ao Senhor. Então nós vamos ver de que neste período de tempo, tanto um Reino do Norte como o Reino do Sul, ambos terminaram em cativeiro. Por quê? Porque não obedeceram a palavra. Nós vamos ver uma constância apostasia, tanto de Israel como de Judá, contra os mandamentos do Senhor, não obedecendo as palavras, apesar dos diferentes pequenos, não é? Reformas que houve espirituais com estes reis. Entretanto, o povo sempre voltava. E a conclusão disso é que Deus disse, acabou-se aí. Nós não podemos, vocês não podem mais ficar. Vai ter o resultado deste pecado de apostasia, de idolatria, foi o cativeiro, não é? Nós vamos ver de que no ano 722, uma data muito importante, né, em toda a história, o Reino do Norte, ou seja, o povo de Israel, o Reino de Israel, foi levado como cativo para a Síria. E nós vamos ver de que Judá, tempos depois, não é? 117 anos depois, infelizmente, também foi parar no cativeiro, e esse no cativeiro da Babilônia, no ano 586, quando foi a finalização de todas as coisas. Então nós vamos ver de que neste período de tempo, não é? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando nós falarmos sobre a política, não é? Ou seja, as potências, os impérios que estavam reinando sobre aqueles lugares daquela época. Nós vamos ver que é quando Ezequiel, então, nenhuma dessas deportações
nações para a Babilônia, ele é levado para lá e é onde ele está Calma junto aí, com deixa eu parar os você aqui. cativos. Deixa eu parar você aqui, irmã Vânia. Vamos lá. Deixa eu ver. bem. Vou aprendendo junto com você. Vamos ver se a gente vai caminhando por aí. Então, depois da monarquia unida, com os 3 reis que a irmã falou, então o país foi dividido em 2 países. Exatamente. Um país que seria o Reino do Norte, Israel, e um país que seria o Reino do Sul, que é Judá. Este Reino do Norte só teve rei ruim, no sentido espiritual. No 19 reis. no sentido de que sempre foram contrários e levaram o povo a pecar contra Deus. Pergunta: esse reino teve voz divina, voz profética? Se teve, quem foi a voz profética que talvez, pelo que eu me lembre, né, das Escrituras, esse assunto do cativeiro, que era uma punição de Deus, foi avisado. Exato. Então, fala aí pra gente. Vamos falar Israel, ok? Os de cima, que foram só maus. Quem foi a voz profética lá? Nós vamos ver 2 grandes profetas, profeta Elias, profetas Eliseu, não é? Foram os 2 grandes profetas deste reinado. Deus nunca deixou, não é, o seu povo, por pior que estivesse, sem a voz profética, não é? E apesar disso tudo, não é, nós vamos ver outros pequenos profetas também, menores, não é, que também profetizaram para os diferentes lugares nessas regiões, porque os profetas, eles eram profetas locais. Entretanto, nós vamos ver de que Elias, como Eliseu, não é, foram profetas que profetizaram para todo aquele país, para a nação de Israel, no caso, né? Nós vamos ver a mesma coisa acontecendo no Reinado do Sul, não é? Profeta Isaías, Jeremias, não é? Estes, então, profetizaram para toda a nação também. Então, ok, então no Reino do Norte, os que foram todos maus, o Reino de Israel, Elias e Eliseu foram os principais que profetizaram sempre a voz de Deus no meio do povo, e eles continuaram rebeldes, e por causa disso chegou o tempo de Deus, 722. Exato, no ano 722. No ano de 722, então, a nação de Israel foi deportada. Exato. Totalidade, Vânia? Ficando apenas muitos poucos pobres, não é? Mas na sua maior parte todos foram levados, não é? E lembre-se sempre de que estes reis, quando vinham para poder atacar, a primeira coisa que fazia é de que eles sitiavam, não é? Durante 2, 3 havia um cerco e as pessoas simplesmente já não conseguiam mais viver, né? E então nós vamos ver muitas histórias bíblicas sobre isso, mesmo no tempo de Eliseu, e então nós vamos ver de que eles são deportados, são levados para a Síria, e uma das políticas dos assírios era de que eles deportavam as pessoas para o seu país e traziam pessoas de outros países para viver no caso, viver em Israel. Então, nós vamos ver misturas de pessoas, né, vindas da Síria, vindas da Mesopotâmia, para poder viver em Israel no lugar do povo de Deus. Ok. Aí, pulando agora, antes de entrar no contexto de Ezequiel, né, ou quase já chegando aí, né? Estamos chegando. Pulando, então, agora para o Reino do Sul, o Reino de Judá. Esse país ficou ainda, 722, não aconteceu nada. Exato. Né? Então, era um país que veio de reis bons, reis maus, meio que alternado por aí. Aí, o que aconteceu e quem era que estava reinando, quem era que estava profetizando no tempo que agora eles também receberam a notícia que, pelo seu pecado, iriam para um cativeiro. Acho que é o cativeiro mais conhecido da Bíblia, né? Exato. Por questão de ter mais livros relacionados com esse, que é o tal do cativeiro da Babilônia. Exato. Que foi quem veio atacar e ajudar. Então, explica pra gente aí. Agora vamos sair do contexto de Israel, deixar Israel para trás. Vamos estar focalizados em Judá, porque acho que é daí que vem Ezequiel, né? Exato. Pronto, então segue lá, por favor. Muito bem. Nós vamos ver de que o povo saia, então, o Reino do Norte. Os próprios assírios trataram várias vezes de entrar em Judá, e nós vamos lembrar da história do rei Ezequias, né, como Senaqueribe, e como Deus deu a vitória, e Deus poupou outros 117 anos pela frente, né, o povo permaneceu de Judá na sua própria nação. Entretanto, nós vamos ver de que agora surge um novo império, né, que tomou o lugar da Síria, e é o Império Babilônico. E quando você fala de surge um novo império, a gente está falando que naquela época houve uma sucessão de impérios mundiais, né? Então, apesar de que existiam outras nações, me explica aí se eu estiver errada, mas historicamente, neste período histórico, foram uma sucessão
de impérios mundiais. Então, aquele que estava na frente começava um período de conquista muito grande e se sobrepunha militarmente àquele que estava em poder e tomava, inclusive, terras deles e etc. E conquistava, né, aqueles lugares que antes foram conquistados pelo império anterior. Então, nesse sentido, Israel foi levado por um império. Falei que não voltaria a falar de Israel, né? Já estou falando. Mas foi por um império da Assíria. Então, nesse meio tempo, falando lá da área mais de cima, né? Não está na área aqui de Israel, este império assírio foi tomado, ou pelo menos a Babilônia começou a crescer de tal maneira, então conquistou e começou a conquistar as terras daí também. Exatamente. E aí foi descendo e chegou a Israel. E vamos lembrar de que não era somente apenas Israel, é todos aqueles outros pequenos reinos, né? Edom, Amon, né? Que estavam todos ali ao redor de Israel também, que eventualmente caíram também na mão desses grandes impérios. E nós vamos ver de que Nabucodonosor, que é o grande rei que nós conhecemos, né? Na Bíblia Sagrada, de que era este rei que entrou e conquistou ao reinado de Judá, nós vamos ver de que eles não vieram e conquistaram tudo na mesma hora. Não é? Houve diferentes tempos, houve 3 diferentes invasões no reinado de Judá. E nós vamos ver de que a primeira, não é, logo depois de Josias, onde seus filhos, não é, estiveram reinando, foi aonde ele se concentra. E nós vamos ver na primeira data, né, no 605 a.C., houve a primeira invasão dele, houve um cerco. E nesta primeira invasão é quando o rei Jeoaquim, filho de Josias, ele é levado para a Babilônia, junto com alguns nobres, e Daniel, o profeta Daniel, é levado nesta leva, na primeira invasão de Nabucodonosor, a Judá. Nós vamos ver de que alguns tesouros do templo foram confiscados também, e então passou-se 8 anos, e novamente, Nabucodonosor, ele volta para Judá. E nesta época, na segunda invasão, nós vamos ver de que o rei Joaquim, não é? Também, que era filho do passado rei, então ele é levado, não é, com um grande número de nobres e pessoas reais, foram 10.000 ao total, e neste meio é quando Ezequiel ele é levado cativo juntamente com o rei Joaquim e com vários também tesouros também da casa real. Então, e finalmente, depois de 11 anos dessa segunda invasão, é quando vem a terceira e última, a pior destruição que Judá ela sofreu, que foi no ano de 586, que é outra data. Geralmente, quando nós falamos das datas de cativeiro, é 722 para Israel, 586 para Judá. E que, na verdade, então, essa foi a terceira excursão babilônica. Exatamente. Mas como foi de maior destruição, seria o final, né? O rapá final. Exatamente. Então, essa daí ficou como a data oficial. E nós vamos ver de que durante todo este tempo dessas invasões, nós vamos ver o profeta Jeremias sempre falando para o povo, para a nação, para o rei, disse, olha, entregue-se ao rei da Babilônia, vocês vão ter a vossa alma como, não é, o escape para vocês. Entretanto, eles não pensavam, não é? O pensamento deles diz, Deus não vai deixar que o templo, que a cidade possa ser tomada por Nabucodonosor. E nós vamos ver que, então, neste período, não é, de 586, é quando, antes disso, houve um cerco de 3 anos em Judá, e é onde o livro de Lamentações de Jeremias é escrito. E nós vamos ver o terror, né, a miséria em que o povo estava passando. Assim, quando Nabucodonosor entra em Judá, é como que o povo já não tem mais força, já não tem mais nada. É simplesmente, né, muita gente foi morta, né, e nós vamos ver este povo agora, né, todo saindo sem nada, doente, fraco, né, na miséria, sendo levados para a Babilônia. Né, e deixando apenas os mais pobres a terra lá, para não deixar a terra abandonada. Né? Então, Nabucodonosor assim o faz. Então, deixa eu ver se recapitulamos aqui rapidamente. O segundo cativeiro que aconteceu em relação ao povo de Deus foi o cativeiro de Judá, feito pela nação ou pelo Império Babilônico. Foram 3 excursões. A primeira excursão levou o profeta Daniel consigo.
E a gente lembra bem que Daniel ficou num contexto real, né? Num contexto Exato, no palácio. de palácio, de rei, e profetizou lá, e foi uma pessoa ativa e usada por Deus, inclusive, para o próprio bem, inclusive, do próprio reinado. Exato. A segunda excursão levou consigo o profeta Ezequiel, que é o assunto que nós vamos estar tratando nesse trimestre, né? Que alguém ficou com os cativos. Alguém que foi, então ele não estava ainda exercendo o ministério profético antes de ir. Quando foi, não? Ele, estando no cativeiro da Babilônia, foi quando Deus o chama para... Ele tinha já uma linhagem sacerdotal, é isso que você falou, né? Então, em termos de operação do trabalho para o Senhor, ele tinha uma expectativa de ser essa linhagem sacerdotal, mas uma vez estando lá na Babilônia, para sua surpresa... 5 anos depois, ele é chamado para ser profeta. O Senhor o chama para ser profeta, voz de Deus, no meio dos cativos ali na Babilônia. Eles ficaram num só local? Foram espalhados? Como é que mais ou menos Eles funcionou? estiveram em vários locais, ou era como era bairros, não é? Mas então, na sua maior parte, eles ficaram junto. Era um canal de irrigação entre o rio Tigres e o Eufrates, que era chamado do rio Quebar, não é? Que é onde ele está ali e é onde ele tem as primeiras visões de Deus. E o povo está nessa mesma área geográfica? Nessa mesma ali. área. Exato. Ok. E aí, então, eles já estão lá falando a palavra de Deus, esse povo viveu, esse povo foi um povo bem, essa segunda leva. Em termos de quantidade, tem noção? Tem... Nessa segunda leva de Ezequiel, pelo menos 10 mil pessoas foram levadas. 10 mil pessoas. E aí depois os que ficaram para trás ainda, depois de alguns anos, Nabucodonosor feio sitiou 3 anos e essa miséria total, os que sobreviveram foram levados. E o profeta que tinha ficado para trás, se eu entendi bem, foi Jeremias. Exatamente. Jeremias começou a profetizar para o povo desde os princípios das dores no sentido do Babilônia, né? Antes da Babilônia chegar a primeira vez. Exatamente. Jeremias já era profeta. Vamos lembrar porque Daniel não era. Daniel era menino. Tinha 17 anos. Ezequiel ainda não tinha sido chamado. Então, antes, o profeta que anunciou, né, da parte de Deus o assunto da Babilônia foi Jeremias. Fala aí. Exatamente. E vamos lembrar de que Jeremias também era sacerdote. Ele era de família sacerdotal. O seu pai foi sacerdote na época de Josias, não é? Então, nós vamos ver de que ele também vinha, ou seja, teria que ser sacerdote, mas foi chamado por Deus, não é? Aquele grande capítulo, né, que Deus disse para ele, quando tu estavas no ventre, eu já te chamei para profeta, né? Então, nós vamos ver então que Jeremias fica com os cativos, Ezequiel, ou seja, Jeremias fica com o povo de Judá, Ezequiel fica com os cativos na Babilônia e Daniel no palácio da Babilônia, juntamente com seus amigos, é claro, Sadraque, Mesaque e Abdênego. Perfeito. Nós falamos aí de tempo, anos principais 722, 586, lembrei. Né? E você lembrou? Né? Estamos falando de geografia, falamos aí das 2 regiões, ou seja, 2 países já, né? Norte e Sul. Exatamente. Nós vamos mostrar, né? Daqui a pouco vocês vão ver, né? Nesse mapa também, não é? Já está aqui. Já aí, aqui, né? Está aqui o mapa. Então, essa excursão, né? Não somente de Israel para a Síria, né? Como também a excursão de Judá para a Babilônia. Perfeito. E é interessante saber, Manuela, de que não era ali na esquina. Era 2.700 quilômetros para aquela época, para essas pessoas que estavam vindo de um cativeiro, de um cerco, né? De tanta fome, ou seja, levava mais ou menos 4 meses para chegar na Babilônia. Então não era coisa fácil, muita gente morreu pelo caminho, não é? Então foi uma época muito difícil, mas que Deus tentou de todas as formas falar ao seu povo, né? Através da boca dos seus santos profetas, mas o povo não deu ouvidos. É uma mensagem muito forte para a gente, né? Ouvir essa realidade, Deus querer impedir o mal a falar pela boca dos santos homens de Deus e o povo fechar-se a esta realidade. Mas vamos lá, falamos de política também. Eu penso, então, cobrimos tudo. Você tem mais alguma coisa para falar desse tópico aí? Somente voltando na pessoa de Ezequiel. Então, 5 anos depois que ele chega na Babilônia, então ele recebe o chamado de Deus para profeta. Então, ele exerce o seu ministério, mais ou menos uma média de 20, 22 anos, né? Você não leu nenhum texto bíblico, né? Não é? Vamos ler. Deixa então. eu abrir. Eu estou com Ezequiel, eu abro de Ezequiel, você pode abrir o outro se tiver algum paralelo aí. Contextualização histórica do tempo, olha lá. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim.
Veio expressamente a palavra do Senhor, que você disse, né? Ezequiel foi chamado para profeta 5 anos depois de estar lá no cativeiro. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, ou seja, na terra do quê? Da Babilônia. Tá, então terra dos caldeus, vamos aprendendo. Porque era tudo nomes, que Babilônia teve muitos nomes, né? E então nós vamos ver de caldeus, vamos lembrar de Abraão, né? Dos caldeus, né? Então toda aquela região, né, que mudou muitas vezes as suas linhas geográficas, mas era tudo a mesma coisa. Né? Bom a gente saber, vamos aprendendo. Junto ao rio Quebar, que então essa localidade aí, e esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, eu estou contextualizando aí no tempo, 5 anos depois, que foi a leva primeira do cativeiro. Aliás, a leva dele, né? A segunda leva. Você tem algum outro texto? Segundo Reis, capítulo 25, não é? Versículo 1 ao 3, e diz: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor, ou seja, cercaram a cidade. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo na terra. Então nós vamos ver este tempo, né, de angústia, que Jeremias, ou seja, disse: esse é o último cativeiro. Vamos sair muito de Ezequiel, que a gente volta para Ezequiel lá em cima, que já está com os cativos lá. Ezequiel capítulo 3, versículo 16, estamos falando agora da questão geográfica. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim. 3:22, e a mão do Senhor estava sobre mim, levanta-se e sai ao vale, e ali falarei contigo, né? Então, a questão dele estar junto ao rio Quebar, depois ele foi levado a um vale, Deus mandou ele ficar em casa. Então, essa questão geográfica aí, como você explicou bem, entre o rio, como é que é entre o rio Tigre... E Eufrates. Aí está aqui o mapa, vamos mostrar aqui no mapa, né? Os irmãos estão vendo aqui. Entre o Tigre e o Eufrates, então, na região do rio Quebar, Tel Abib, é o versículo 15 aqui. Eu vi os cautiveiros a Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, então no meio do povo, né? E fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Contextualização política, eu coloquei aqui Ezequiel 1:1, e aconteceu que no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que entrou no meio, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então, nesta realidade de cativeiro, já segunda leva aprendemos agora, né? Ou pelo menos lembramos de que essa segunda leva levou o profeta Ezequiel consigo. Alguma última palavra sobre isso aí, irmã? Segundo Crônicas 36, né, do verso 5 ao 7, diz assim: Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. Isso no ano 605, né? Então, também, alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo na Babilônia. Quanto ao mais dos atos desse rei, então foram escritos em outros livros, né? E o rei Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, essa era toda, não é? E nós vamos ver de que estes reis, não é, eram bem novos. Como é que é o nome do pai? É o Joaquim? O pai era Joaquim. E o filho é Joaquim? Joaquim. Okay. Porque aqui Ezequiel já diz Joaquim, porque ele foi com a leva de Joaquim. E os primeiros, com a primeira invasão, Joaquim foi retirado. Exatamente. E nós vamos lembrar de que todos esses nomes foram dados depois, né, por outras pessoas. Mas, ou seja, o Joaquim se chamava Eliaquim, né? E o Joaquim se chamava Jeconias, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos lá. Vamos passar isso aí. Queridos, segundo tópico, nós vamos falar dos receptores da mensagem. A mensagem de Ezequiel, nós vamos estar focalizando nesta lição. O capítulo 3, abra comigo aí no capítulo 3, o versículo 18 e 19. E vamos, por que não, começar dizendo os tópicos do nosso segundo subtópico, os receptores da mensagem. Letra A seria: o ímpio na impiedade morrerá. Letra B seria: o justo desviado morrerá. E terceiro, o justo obediente
viverá. Ezequiel capítulo 3 e versículo 18 e 19, vale nos lembrar de que o trabalho do profeta era passar ao povo, era proclamar ao povo a voz de Deus. Portanto, não era uma voz opinada. A voz de Deus é uma voz do juízo, no melhor dos sentidos, ou quando queria, no caso do que usou a profeta que ficou de Judá lá, Jeremias, não é? Para alertar o povo, para dizer, olha, vai acontecer, mas se vocês fizerem assim, então não. Esse foi um período que eu chamaria de alerta, não é? Mas como não se tomou posição para com Deus, então foi um juízo, e agora você vê o profeta, a voz de Deus sendo levantada no meio deste juízo, e a voz continua sendo de juízo, né? Vamos lá no versículo 18 e 19, diz assim, olha, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho. Deixa eu fazer uma pausa aí, porque os versículos anteriores está falando exatamente Deus falando a Ezequiel, chamando ele num contexto de atalaia, né? A gente vai ver essa palavra aparecendo, depois você pode dar alguma explicação acerca da questão do atalaia no sentido histórico, a gente vai fazer alguma aplicação espiritual, mas olha aí, então no versículo 16 ele diz, ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, como Deus chamava algumas recorrentes vezes Ezequiel com esta palavra, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, nessa altura não estavam na sua nação. Veja, a casa de Israel é o povo de Deus, é igual uma igreja hoje. O povo não é uma denominação, não é uma igreja. Onde estiver o povo de Deus reunido, é aquela casa de Deus, né? É feita a casa de Deus. Neste contexto, esse povo estava ali no cativeiro, e o Senhor levanta este filho do homem, este Ezequiel, este homem de Deus, e ele diz, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Então, claramente, voz de Deus. E agora olha a mensagem aí. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio, acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio, olha aí, morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão, tua fala Ezequiel, né? O requererei. Versículo 19, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, do seu caminho de ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então eu vejo aí a questão primeiro divina acerca da impiedade, né? Que não é diferente a moral de Deus até o dia de hoje. Exato. Aquele que escolhe o caminho distante de Deus, o caminho de pecado, o caminho de impiedade, o caminho de desobediência, o caminho de não aceitar a saída de Deus, a moral de Deus, a lei de Deus, o comando de Deus, então estes morrem na impiedade, o seu destino é a morte eterna. Biblicamente falando, vamos ler Isaías 55 e 7, O que tem aí, irmã Vânia? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é imperdoar. Nós conhecemos que Deus tem... O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso tudo é versículo bíblico da palavra de Deus. No entanto, a pessoa tem que sair do mau caminho. Então, essa mensagem, nós conhecemos ela bem na realidade do Novo Testamento, mas é muito válida nós lembrarmos, e veja que aqui está falando para o próprio povo de Deus, que infelizmente vinha de um histórico de impiedade. Ainda que chamados nominalmente e geneticamente serem da linhagem de Abraão, mas isso não salvava individualmente. Veja aí, irmão, que isso é importante, viu? Escutemos isso, por favor. A genética de Abraão não salvava individualmente. Ela separou aquele povo para que eles conhecessem a verdade de Deus e, a partir de serem um povo de Deus e Deus se manifestassem por ele, as demais nações também conhecessem o Deus que agora era conhecido como o Deus de Israel. No entanto, individualmente, cada um tinha que obedecer ao Senhor. Exato. Se pecasse, tinha que trazer o seu sacrifício, ou seja, havia disposto para eles o caminho do perdão. Havia disposto para eles profetas que os ensinavam da verdade. Havia disposto para ele o amor de Deus, como nós vemos aí neste texto de Isaías. No entanto, a individualidade de opção, e aquele que morria na impiedade está aí claramente, morreria. E o próximo, o justo, que era justo, não o ímpio, desviado morre também. 3:20 diz aí. Semelhantemente, quando o justo, olha aí, se desviar da sua justiça
e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá. No seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Irmãos, sem complicar muito, porque aqui tem algumas nuances daquilo que Deus fala, mas eu achei coisas muito importantes para a nossa vida aqui. O justo, e aí morre a teoria de uma vez salvo para frente, num contexto veterotestamentário, por favor. Exato. Isso a gente já até estudou em alguma lição passada, recentemente, sobre o contexto neotestamentário dessa realidade, que não poderia existir. Mas aqui está claro neste contexto, até no profeta Isaías, o justo que fazia, que praticava, ou seja, há memórias, a palavra de Deus fala, né, que quando a gente pratica a justiça, há memórias diante de Deus. A gente, né, cresce essa vida com Deus, mas ele diz, se ele deixar, se ele se desviar da sua justiça e fizer maldade, e aí o profeta vai falar, se ele permanecer na maldade, aí o que diz aí? Ele vai morrer. E se não morrer no pecado, a morte é eterna, ele morrerá. E olha lá, as justiças que praticaram, ou seja, essa memória, o que ele praticou no passado, não virão em memória. O que isso quer dizer? Diante de Deus se perderam, né? Porque quando fala que a justiça trouxe em memória, é como algo que está agradável. Mas neste contexto aqui, claramente se perdeu tudo porque se afastou do caminho e fez um pacto com a maldade, se desviou. Não foi, vamos dizer, um acidente. Foi alguém que saiu da sua justiça e entrou numa vida de maldade. Mesmo que no passado ele tenha praticado obras de justiça, não será suficiente. E o atalaia aqui agora é chamado a exortar essa pessoa para que regresse à justiça. Vamos ler os próximos textos, 2 Pedro 2, 20 e 21, o que diz? Diz assim, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Forte e profundo isso aí. Nós não vamos comentar muito, mas está claro aí a questão de que alguém pode cair, deixar, e a colocação divina aí de dizer que o estado é pior do que se não tivesse conhecido é o que traz uma questão mais forte sobre isso. Não queremos fazer doutrinas nesse sentido, mas de dizer que a pessoa cai realmente e não vai ser salvo se permanecer numa vida de pecado afastado da justiça de Deus. Volto a dizer, isso não é cometer um pecado, não é ter se enganado, mentido uma vez ou falhado, né? Mas alguém que sai de um caminho de justiça, que sai do caminho estreito e abraça uma realidade mundana ou várias outras coisas. Odiados, diz Mateus capítulo 10 e versículo 22, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sem entrar em detalhes do contexto deste texto, mas esta é uma realidade que aprendemos biblicamente. E por último, o justo obediente, esse sim, viverá, promessa de Deus. Vamos aí mesmo em Ezequiel 3, nós lemos até o 20, vamos ao 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ou seja, permaneça, né? E ele não pecar, ou seja, permanecer, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Por que ele precisava ser avisado? Por que nós, irmãos justos, precisamos ser avisados? Porque a tendência, porque o mundo está ao nosso redor. Então, para isso que Deus nos coloca como igrejas, para ouvir escola dominical, para ouvir o pastor exortando, para ouvir a palavra de Deus sendo pregada, para lermos a palavra e sermos exortados por ela. E estes atalaias de hoje, esses pregadores da justiça de hoje, estes ensinadores, se você é professor, tem parte nessa obra, a gente avisando, a gente falando a verdade, o justo vai permanecer, se estava tentado, vai ser esclarecido e permanecer e viverá. Alguma palavra sobre isso, irmã Vânia? Sim, e é muito importante, Manuela, porque cada um de nós, não é, por mais crentes que nós sejamos, não é, e apesar de termos o Espírito Santo de Deus, a influência e a pressão que muitas vezes o mundo faz sobre o crente, muitas vezes deixa, né, de um lado ou de outro, dependendo da situação que você esteja vivendo, abala, né? E então é importantíssimo realmente nós termos esta
consciência e sermos estes apregoeiros da justiça, como foi Noé nos tempos do dilúvio. Né? E da verdade, né? Não é? Porque aquilo ali, pelo menos no tempo de Noé, era uma realidade, né? Então, hoje são tantas coisas que a gente, como professores de escola dominical, como pessoas que aconselham, que estão no trabalho da obra do Senhor, falarmos a verdade para salvar. Porque num caminho indireto, nós vamos falar no próximo tópico, a questão do astalai, a questão daquilo que a palavra de Deus, que o Deus da palavra requer de nós. Amém? De nós que somos chamados para um trabalho, e o interessante é que no contexto neotestamentário, estas barreiras posicionais, enquanto no Antigo Testamento existiu o sacerdote, aí a gente vem no Novo Testamento e diz o quê? Vocês todos são o quê? Sacerdócio reais. Então, há uma aplicação muito mais extensiva para nós como igreja, não só privilégios, mas também obrigações que caminham junto com essa realidade. Vamos deixar de ler, não, o texto que nós propomos aí, 1 João 2, 24 e 25, você tem, eu leio de Mateus depois. Diz, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Muito bem, está aí claramente a vida eterna, o céu, a vida eterna com Deus para aqueles que permanecem até o fim. 46, versículo, Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deixamos este versículo de presente para você, porque, claro, está os dois destinos eternos escrito aí na Bíblia do jeitinho que tem que estar para nós lembrarmos e ensinarmos. Nós conhecemos, mas que os nossos alunos possam ter esta realidade bíblica. Ninguém hoje quer pregar a realidade de um tormento eterno. Muitos crentes hoje estão evadindo a realidade do inferno. Só que deixarmos de pregar esta realidade não muda a realidade. Pelo contrário, faz com que muitas pessoas não estejam de sobreaviso, não tenham ouvido a palavra. E veja aí como é no contexto do Antigo Testamento. Quando o Senhor aqui cobra Ezequiel, esta participação, e dele individualmente falou claramente, se você não falar, não avisar, ele morre, mas eu vou cobrar de você também. Então, é uma realidade que nós não queremos nos prender, mas para nós trazermos ao nosso coração de que não vai ser outra pessoa que vai falar da verdade da palavra de Deus, senão nós mesmos. Não podemos nos envergonhar. Nos faz lembrar, Manuela, também essa responsabilidade nossa, aquilo que diz em Daniel, capítulo 12, né? Ele disse que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Muito bem. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? Amém. Vamos ao terceiro tópico? Terceiro tópico, os anunciadores da mensagem. Dividimos, como de costume, em 3 subtópicos. Primeiro, a comissão para anunciar, escolha. Segundo, a obrigação de proclamar, determinação. E terceiro, a rejeição da mensagem, rebeldia. Vamos começar com o texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 ao 5. A Bíblia lê-se da seguinte maneira: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, ele e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Ainda lemos o 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Portanto, queridos, a primeira questão dos anunciadores da mensagem é esta comissão de cada um de nós, que no Antigo Testamento era localizada em pessoas como os profetas, mas que no contexto neotestamentário somos todos nós. Nós temos a revelação bíblica dada por Deus. Por favor, não é profecia do nosso coração. Estamos falando da revelação bíblica, esta revelação que nos foi entregue. O Novo Testamento fechou o cânon, fechou a revelação. Nenhuma profecia hoje
que possa ser trazida pelo Espírito de Deus, passa, sobrepassa, ilumina para além daquilo que foi revelado na Bíblia Sagrada. Portanto, esta é a última revelação e nós, no contexto neotestamentário, já temos a última mensagem de Deus. Aliás, a mensagem de Deus está para além de nós, porque vai até o Apocalipse, o fim de todas as coisas, nós não chegamos lá ainda. Amém? Então, esta revelação final está em nosso conhecimento e nos cabe agora sermos estes anunciadores desta realidade, como o Senhor aqui chama Ezequiel. Romanos 10:15, irmã Vânia, o que ele diz, por favor? Diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Muito bem, então a pessoa daquele que anuncia, somos todos nós comissionados para anunciar, e esse anúncio propõe às pessoas uma escolha. Ok? No contexto de anunciar que Deus, inclusive, deu aos profetas do Antigo Testamento, existia uma escolha. Seria o contexto que eu traria em termos de paralelo, Jeremias antes, Elias e Eliseu, dizendo, olha, vamos nos arrepender. Né? Deus está vendo o que vocês estão fazendo, Deus está me revelando, vocês estão adorando isso, estão fazendo aquilo, estão com a boca falando uma coisa para Deus e na vossa casa vocês estão com outros ídolos. Então toda essa realidade foi revelada por Deus a estes profetas e eles anunciaram. Que anúncio é esse? Primeira instância que eu quero trazer na prática para nós nessa lição. É um anúncio que dá escolha, é o momento que a maioria de nós estamos vivendo. No entanto, há uma seguinte caminhar que é a obrigação de proclamar. E quando eu falo, eu achei muito interessante, Ivani, eu até mudei a colocação deste tópico aí, porque quando eu fui olhar os versículos bíblicos no Novo Testamento, que usa a palavra proclamar, proclamação ali só aparece como uma determinação de Deus. É algo que já para ele já é passado. É uma determinação. Então, só o que está fazendo ali é a formalidade do anúncio. Tá entendendo? Que não chamaria de anúncio, chamaria de proclamação. É mais ou menos aquilo que os reis faziam. Depois de um edito feito, assinado e selado com o anel real, então haviam pessoas que saíam em nome do rei para proclamar este anúncio. Então, o contexto do proclamar de Deus, e nós temos sempre ter este cuidado naquilo que nós estamos lendo, se é uma profecia de anúncio, se é uma palavra de proclamação, e são pouquíssimos textos que usam essa palavra, fiquei impressionado, inclusive, quando fui atrás dessa realidade, porque proclamação é isso, é algo que já está determinado e para ali não muda mais. E depois o interessante é de que quando os reis, ou seja, aquilo que os mensageiros proclamavam, eles não podiam mudar a mensagem. Eles não podiam proclamar aquilo que eles queriam, ou aquilo, mesmo se eles não concordassem com aquilo que estava escrito. Ou seja, eles tinham que dizer o que tinha sido já proclamado, dito, escrito e lavrado pelo rei, não é? Com certeza o profeta também não devia mudar nada, né? Não, com certeza. E não mudar. Mas a proclamação foi o que eu achei muito interessante, a dimensão especial, e nós trazemos de que, em parte, estes homens de Deus foram vozes de proclamação também. E eu passei por este versículo, mas agora eu vou enfatizar ele. Passei rapidamente em Ezequiel 3:17, mas vamos ler com cuidado agora aqui, quando nós já estamos encerrando esta classe, mas é forte isso aqui, olha lá. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ou seja, quando eu proclamar uma realidade, você vai ouvir de mim, Deus, né? E proclamar esta realidade. Então, esta realidade nós colocamos aí, Isaías 61:1, nós colocamos este texto também. Diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Parte do ministério de Jesus foi esse, né? Então, Jesus proclamou liberdade aos cativos espirituais. Alguém pensava que eram os cativos lá de Roma, né? Mas ele disse, e veio proclamar liberdade.
E veja aí que a liberdade que Jesus veio proclamar foi feita, é um edito feito. Ele proclamou. Quem entrou na liberdade foi por escolha própria. Exato. Mas a liberdade em Cristo já estava proclamada. Amém? A existência dessa liberdade, ou seja, o cumprimento dessa promessa e essa proclamação agora do evangelho da graça, essa proclamação estava feita ali, era um edito proclamado, aleluia, né? De liberdade aos cativos. Agora, quem entraria individualmente é outra questão. E Paulo diz, né? Antes da fundação dos séculos, não é? Então já estava tudo certo. Já Agora, estava tudo certo. Requer somente que nós possamos aceitar e entrar e aceitar o edito, né? Amém. E nós permanecer, né? E Amém. permanecer. E por último, a rejeição da mensagem. Rebeldia 3:7 de Ezequiel diz assim a palavra de Deus: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Ô irmão, escuta aqui, por favor. Esse negócio de ser chamado para profeta e Deus já diz logo de cara, né? Eu tô te chamando, você vai ser minha voz, mas ninguém vai te ouvir. É um negócio complicado, né? E o pior é que se ele lembrava de alguma coisa, eu imagino, não sei, questão da idade de Jeremias, o coitado sofreu. Se ele tinha alguma lembrança do sofrimento de alguém que levou a voz de Deus, foi obediente, né? E saber que o povo não ouvia, agora ele está sendo chamado para esta mesma realidade. Então, versículo 7, Deus diz claramente diante dele que ele estava... Então era quase como uma consumação, né? Porque o povo não daria ouvido. Porque, siga o versículo 7, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Que situação difícil, irmãos. Porque nós não estamos falando... Vamos trazer primeiro num contexto histórico, fazer um paralelo com o Novo Testamento. Este povo não estava gozando da glória, da riqueza na sua nação. Lá em Judá, com o ouro do lado, com o templo cheio, com o sistema sacrificial lindo, as pessoas, os meninos crescendo, as suas terras gerando frutos e tudo abençoado. Eles não estavam vivendo isso. Esse povo estava cativo, escravo numa nação, sem saber quando voltariam para sua casa. Talvez alguém tinha ouvido a história dos 70 anos ou não, mas se fosse, era uma geração que ia perecer, né? Porque se já foram adultos para lá 70 anos depois, não era uma realidade de anos a ser vivido, né? Então, uma realidade de desgraça, irmãos. E Deus diz: Ezequiel, você vai ser levantado para falar a palavra de Deus ao povo. Você humanamente diria, essas pessoas estariam quebrantadas, prontas, agora aqui no cativeiro, a ouvir a voz de Deus. Agora sim se arrependeriam. Irmãos, isso para mim é de arrepiar. Nós encontrarmos esta realidade, que Deus diz a Ezequiel, e não foi diferente, Deus não estava mentindo. Não. Foi isso mesmo que aconteceu, até que eu saiba, né? A gente vai caminhar nessa história aí. Amém? Mas essa é a realidade que Deus fala. Vamos trazer um paralelo para nós? Vamos falar da igreja hoje? A gente viveu momentos históricos que a igreja esteve de bênção, crescendo. Se espalhando em todo o mundo, onde nas igrejas se via um movimento, vamos falar da nossa realidade pentecostal, genuíno, santo, saudável, onde praticamente não existiam essas distorções, né? E hoje, que realidade nós estamos vivendo? Muitos dos nossos cultos pentecostais tornaram-se cultos a outras coisas, nós não vamos falar nessa classe, porque vai ser motivo para nós tratarmos neste canal, em nome de Jesus. Amém. Mas se tornaram outras coisas. Muitas estão esfriadas de tal maneira que ninguém sabe, conhece o que mais é unção de Deus, o que é realidade pentecostal de uma igreja pentecostal, irmãos. Essa é uma outra camada. Então, alguém pensaria que numa igreja acabada como essa, com um mundo que agora está como Babilônia na época de Judá, está se acercando, irmãos. Hoje o mundo, com a realidade do homossexualismo, com a realidade como é que chama? De cancel culture, né? Cultura de cancelar, e todas essas outras coisas sociais contrárias, o que nós vivemos politicamente, irmãos, no Brasil e no mundo. Né? Então toda essa realidade é como um cerco para a igreja. Nós estamos... Quantas leis já há que estão dizendo, se fizer isso, se falar isso, vai preso. Então nós estamos sendo cercados, e alguém falaria, não, se agora a voz de Deus se levantar, o povo vai cair. Agora vamos aos nossos rostos, vamos voltar à comunhão com Deus, vamos voltar ao jejum e à oração. O que está acontecendo com a igreja? Isso está acontecendo de maneira nenhuma. Então veja esta palavra de Deus aqui, porque era um povo, olha aí, de rosto obstinado e duro de coração. Agora, vale a pena nós observarmos numa hora dessa, é o nosso coração individualmente.
Porque estas palavras, como tantas outras, Deus fala para a nação. Mas o que é para a nação nem sempre é para todos os indivíduos. Amém? Amém. No contexto de Israel, a gente sabe disso, num contexto histórico, os remanescentes ficarão. No contexto da igreja, a igreja está acabada, mas há remanescentes, e talvez Glória seja a Deus. você e eu. Eu quero crer que seja eu, com pouca força, ouvir esta palavra, ouvir essa administração. Vamos orar que Deus fale conosco ainda mais Glória a nesse Deus. trimestre, para que não sejamos nós, porque a nossa realidade, bem verdade, irmãos, que nós vivemos nos dias como os hoje, é que o nosso rosto e o nosso coração está assim endurecido. Que Deus possa nos quebrantar outra vez, porque se não for pela sua mão, graças a Deus que nós estamos num contexto da graça e o Espírito Santo tem mais lugar para trabalhar em nós, mas ele não faz o que nós não deixamos fazer. Amém? Eu penso que ficou o último versículo aí, 2 Crônicas, né? Capítulo 24, 19, nós estaremos terminando com estes versículos, agradecidos a Deus já por esta classe. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Mais uma aí. Jeremias 17, 23 é o último texto da nossa lição. Jeremias 17, 23, a palavra de Deus diz o seguinte: mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Que Deus nos guarde. Irmã Vânia, você tem alguma palavra para terminar esse nosso estudo? Quando nós introduzimos o estudo ao livro do profeta Ezequiel. Um livro misterioso, um livro profundo, cheio de coisas aí interessantes para a gente para frente. Por favor. Somente voltando àquilo que você falou, Manuela, Judá estava rodeado da Babilônia e estava aquela pressão e estava ali Jeremias pregando, dizendo, não é? E você fez paralelo com a igreja, não é? O mundo lá fora, irmãos, nós já temos bastante pressão, estamos cercados, mas é interessante nós lembrarmos de que as pessoas que estavam condenando e que colocou Jeremias no cepo foi o próprio povo de Israel, foi o próprio povo de Deus, que não criam. Ou seja, era uma frente muito grande que Jeremias tinha que enfrentar para poder dizer aos reis e aos falsos profetas daquela época, dizendo, assim diz o Senhor Jeová. E então, e para nós, nos dias de hoje, meus queridos irmãos, e eu quero que cada um de vocês tomem, né, da graça do Senhor, tomem desta autoridade de Deus, que a mesma que foi sobre o profeta Jeremias, ele será contigo também. Que nós não possamos simplesmente ceder às pressões da Babilônia, mas daqueles que são falsos profetas dentro os mesmos das igrejas, né, para poder a gente simplesmente deixar os princípios daquilo que nós aprendemos, daquilo que da verdade, da palavra Vânia, de Deus. E não só alertar, ter coragem para alertar, mas voltarmos. Porque a verdade é que nós fomos influenciados. Eu não sei quem de nós, quem vai estar me escutando, quem vai estar te escutando, ou quem de nós duas pode dizer que a gente não foi afetada. Tá entendendo? Que a gente não está ou é diferente em termos da justiça, de santidade, de realidade espiritual, de comunhão com Deus, de vivência dos dons, da graça, da santidade de Deus. Quem de nós pode dizer que está na posição que a santidade de Deus exige de nós? Então, eu acho que são as duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo nos levante para olhar para nós e nós, primeiramente, nos levantarmos. E uma vez de pé, tomando posição com Deus, aí dizermos, Senhor, chega na minha vida. Aqui está, isso aqui eu vou me fechar. E aí você começar a ser usado por Deus para essa realidade. Amém, irmã Vânia? Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma feliz semana, uma feliz classe neste domingo. Em nome de Jesus. Amém. A você, a sua família e a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.